Nesta manhã eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Este estudo aqui realmente veio de uns eventos na minha própria vida e em algumas circunstâncias lá que realmente causou a gente a estudar mais sobre a unidade, a união, a verdadeira união que nós devemos ter como crentes, né? Efésios, o livro de Efésios foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo. E esse livro é uma das epístolas escritas da prisão. Várias vezes aqui no livro o próprio Paulo diz, por exemplo, em versículo 1 de capítulo 4, portanto, como prisioneiro do Senhor. Acho que capítulo 3 também ele dá início. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós. Ele estava na prisão por causa do Evangelho. Estava pregando as boas novas do Evangelho e por causa disso ele foi colocado na cadeia. Tem várias epístolas que foram escritas dentro da cadeia. Alguém sabe quais são? Já citei uma das 4. Efésios, Filipenses, Colossenses. Não, bem pequenininho o livro. Um capítulo só. Não, Filemon. Não é filé mignon, tá? É Filemon. Já estou pensando em carne. São essas 4 epístolas que o Paulo escreveu dentro da prisão. E um breve resumo aqui do início do livro. Em capítulo 1, nós podemos ver a posição doutrinária do crente. Em versículo 4 de capítulo 1, nós podemos ler assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É Deus o Pai, né, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós podemos ver que nós fomos escolhidos, eleitos para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Em capítulo 2, nós vemos que a pessoa é salva pela graça e se torna parte da família de Deus pela fé. Versículos bem conhecidos, versículos 8 e 9, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Em versículos 20 e 21, nós podemos ver que nós estamos todos unidos em um só corpo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Em capítulo 3, nós podemos ver que o apóstolo Paulo trata com a união do corpo num senso filosófico. O mistério dos judeus e gentios sendo herdeiros iguais no corpo de Cristo. Vamos ler versículos de 1 a 6 de capítulo 3. Isso é tudo introdução para o estudo de hoje de manhã. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber que a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Vamos ler também versículos de 14 a 21. Tudo isso antes de chegar a capítulo 4. Paulo, continuando, diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se a Igreja é de Cristo e é enraizada em amor, o amor de Cristo, a pergunta é: por que há tanta desunidade e contendas entre crentes? Vamos olhar nesta manhã uma admoestação para a verdadeira união ser promovida. Então, agora nós podemos chegar a capítulo 4. Esse desafio é para os irmãos da igreja, né? Talvez hoje de manhã tenha alguém aqui que não é salvo, não pertence ao corpo de Cristo. E nós vamos tocar nisso depois. Mas essa aqui é para aqueles que são salvos, que pertencem à igreja. Não estou falando só da igreja local, mas a igreja universal, no sentido a todos aqueles irmãos de todos os lugares que creem em Cristo como Salvador. Efésios capítulo 4, de versículos 1 a 6. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mais uma vez, Deus não é Pai de todo mundo, entende? Paulo está falando com crentes aqui. Deus é o Criador de todo mundo. Mas Deus não é o Pai de todos, só daqueles que creem em seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como Salvador. Então, essa aqui é dedicada aos irmãos da igreja, aqueles que pertencem à igreja. O primeiro ponto que nós queremos ver hoje de manhã é a união do Espírito para ser guardada. Aqui é um reconhecimento desta união, ou unidade, dependendo da tradução, né? A minha tradução diz unidade, outros dizem união. A palavra grega aqui é enotes, usado por unidade ou união. E é somente usada no Novo Testamento aqui em versículo 3 e também em versículo 13. Que é interessante que a palavra união ou unidade é só usada 2 vezes em nosso Novo Testamento. O que quer dizer essa união do Espírito que deve ser guardada? Realmente, em primeiro lugar, é causada por similaridade de natureza. Em versículo 1, de novo, nós podemos ver que Paulo está falando sobre a vocação dos irmãos com que fostes chamados. E também em versículo 4, novamente ele fala sobre esta vossa vocação. O que é esta vocação? É a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos chamados a ser salvos, né? Então, aqueles de nós que somos salvos, nós temos essa santa vocação. E nós devemos andar digno da nossa vocação, que é a salvação. É causada por similaridade em natureza. Todos nós que estamos com essa vocação, estamos na mesma natureza, né? A natureza da pessoa que foi salva
e está falando daqueles que são crentes, né? Andando no Espírito. Paulo fala disso em Gálatas capítulo 5, né? O fruto do Espírito, andando no Espírito. Então, o reconhecimento aqui da união é causado primeiramente por similaridade de natureza. Todos aqueles que devem participar desta união são os salvos. Não está falando sobre a união ecumênica. O que quer dizer isso? Está falando sobre muitas igrejas que tem lá fora, né, que nós entendemos que não pregam a verdadeira palavra de Deus. Nós não devemos ter união com essas pessoas, porque essas pessoas, a maioria, são incrédulos. Não confiam, não creem em Cristo como Salvador. Então, Paulo não está falando que nós devemos ter uma união ecumênica com outras igrejas, outras religiões que não estão pregando da palavra de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Também, Paulo não está falando da uniformidade. O que quer dizer isso? A uniformidade. Sabe, aqueles que vão para escolas particulares, a maioria deles, os alunos usam uniformes, né? Aí você vê as crianças chegando lá, todo mundo parece igual, né? Mesma camiseta, mesmo short ou calça ou saia, sei lá o que é. Todo mundo parece igual. Tem que ver o rosto realmente para distinguir entre as pessoas. Ele não está falando desse tipo de... falando da união em sentido de uniformidade, que nós todos somos iguais. Cada um de nós somos diferentes, né? Temos personalidades diferentes, temos dons diferentes, mas mesmo assim nós podemos e devemos ter uma união em nosso meio. Ele não está dizendo que todos nós somos robôs seguindo o mesmo ritmo e andando igual e vestindo igual. Não, não é isso que ele queria dizer. A união desse Espírito para ser guardado também é manifesta em amor. Versículo 2, ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu sei que é difícil para alguns de vocês me suportar, né? Sendo colorado, eu tento me maneirar um pouco nisso. Mas, suportando uns aos outros. Às vezes é mais difícil do que para uma pessoa do que outra, né? A pessoa talvez sempre está chegando e sempre está irritada, sempre está com cara feia. Aí, sim, eu devo amar essa pessoa, mesmo assim, né? Pode ser que venha com um cheiro, sei lá que é, mas mesmo assim nós devemos suportar uns aos outros em amor. Versículos 15 e 16, ele também diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esta união do Espírito para ser guardada é manifesta em amor. E é amor de Cristo para nós e nosso amor para com Ele. Por isso que nós podemos e devemos nos suportar uns aos outros em amor. Essa união também é descoberta em oração. Quando nós estamos orando uns pelos outros, como é que nós podemos ficar com raiva daquela pessoa, né? Se realmente estamos levando as necessidades deles diante do trono de Deus, orando por aquela pessoa, nós não podemos ter mágoa no coração. É impossível, porque nós estamos... nós somos irmãos em Cristo, né? E nós estamos orando por aquela pessoa. Realmente, essa união é descoberta em oração. Talvez a desunidade que tem na igreja e as contendas é porque os irmãos não realmente estão orando uns pelos outros. Devemos lembrar disso. Também, essa união é descoberta em louvor. Quando você está elogiando outra pessoa, normalmente você está tratando com amor, né? Colocando a outra pessoa diante de ti.
Só se for amigo de onça, né? Enfiar a faca na costa enquanto está elogiando, aí não é a verdadeira união no Espírito, né? Mas quando nós estamos louvando a Deus por uma pessoa, aquilo que a pessoa está fazendo, realmente estamos colocando a outra pessoa diante da os nossos desejos e do nosso interesse, né? Também esta união é descoberta em ser colaboradores. Quando nós estamos trabalhando juntos para algum motivo, nós estamos em união, né? É como antigamente os bois, né, que trabalhavam no campo, tinha o jugo, né, que colocava nos dois bois. Não tinha como um boi ir para cá e outro boi para lá. Os dois tinham que andar juntos, né, com o mesmo objetivo aquele negócio aí do campo mesmo. Um pouco do meu vocabulário está fugindo da mente. Então, quando nós estamos trabalhando juntos com outros crentes na obra, nós não vamos desconcordar uns com os outros, porque temos o mesmo objetivo, o mesmo motivo também, né? Então a pergunta é, nós reconhecemos a união do Espírito em nosso meio? Ou podemos até dizer, reconhecemos o Espírito de união em nosso meio? É uma coisa importante. A segunda coisa, o segundo ponto que queria destacar nessa manhã, é que a união precisa ser guardada. Precisa ser guardada. É um reconhecimento da necessidade. Sabe que é difícil de manter a união. Sim, somos salvos pela graça de Deus, temos a nova natureza, mas temos também a velha natureza que de vez em quando ergue a cabeça, né? Os nossos próprios desejos, nosso interesse se mostra. A união que precisa ser guardada é difícil de manter. O pecado pode quebrar esta união. Sabe que a Bíblia, eu mencionei antes, que a Bíblia usa essa palavra união ou unidade só 2 vezes no Novo Testamento. Pode até pensar, é uma coisa que não é muito importante. Mas para ter a união, é necessário ter separação, pureza, santidade, e a Bíblia fala muito sobre essas áreas. Para nós aproximarmos de Deus, temos que ser santo, né? Significa separado do mundo, separado do pecado, separado dos desejos próprios, para seguir a palavra de Deus, para mostrar aos outros que nós somos os filhos de Deus. Então a Bíblia fala muito sobre essas áreas, e para ter essa união é necessário ter a separação, a pureza e a santidade. O pecado, então, pode quebrar essa união. Que tipo de pecado? Pode ser qualquer tipo, mas para destacar alguns, o orgulho. O orgulho. Como é difícil, né? A gente pensa muitas vezes naquilo que nós queremos. Eu quero que os bancos sejam esta cor. Eu quero que todo mundo fosse igual a mim, né? Penteando o cabelo desse jeito, né? Sei lá. Aí, coisas pequenas que entram na mente e nós pensamos melhor de nós mesmos do que nas necessidades das outras pessoas. O orgulho, a raiva, muitas vezes é um pecado que pode quebrar a união entre os crentes. Pode ser o ciúme. Ciúme, né? Alguém tem um carro 1 ano mais novo do que eu. Aquele aí eu gostaria de ter, não acho justo, aquele irmão tem. Todo mundo tem que comprar uma Brasília 76, né? Como eu tinha, aí tá resolvido aí. Carro antigo, né? Às vezes, é os nossos próprios virtudes que podem impedir a união. O que quer dizer com isso? Pode ser que uma pessoa é um grande líder, sempre está querendo resolver as coisas, né? Mas muitas vezes
quando está resolvendo ou colocando em ordem as coisas, vai tropeçar todo mundo na frente, não pensando nas ideias dos outros, não pensando naquilo que pode ser até bom, mas colocando o próprio interesse aí. Sim, vai ser resolvido, mas a pessoa não está nem aí com aquilo que as outras pessoas estão pensando. Então nós temos que cuidar. Esses são alguns exemplos, né, dos tipos de pecado que podem impedir a união entre os irmãos, os crentes, ou pode quebrar esta união. Vamos olhar em Filipenses capítulo 2. Os irmãos da igreja aqui sabem que é um trecho da palavra de Deus que eu gosto muito. Eu tento aplicar isso na minha vida. Nós decoramos como jovens, muitos anos atrás, alguns de vocês que estavam na sala, uns 12 anos atrás, né? Por aí. Filipenses capítulo 2, versículos, nós vamos ler só de 1 a 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós vamos parar aí. Humildade. Cristo se humilhou para chegar aqui na terra, tomar sobre si a forma humana, o corpo humano. Ele viveu no meio dos humanos aqui. Viveu uma vida sem pecado. Foi até a cruz. Levou sobre si os nossos pecados. Se humilhou diante de todo mundo, pendurado nu sobre a cruz, para derramar o seu sangue, para nos purificar. Muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos, os nossos próprios desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Cristo não pensou assim. Ele deixou do lado a sua glória para chegar aqui na terra, porque Ele nos amou. E se nós vamos seguir o exemplo de Cristo, de amar uns aos outros, nós vamos querer colocar os desejos dos outros, as necessidades das outras pessoas diante dos nossos próprios desejos. A união que precisa ser guardada. Esta união é um dom de Deus, realmente. É possível pela cruz de Cristo, efetiva pelo trabalho do Espírito de Deus. O homem não a criou, mas ele deve guardar e mantê-la. Sabe que Satanás está ansioso para destruir a união. Ele sempre está trabalhando para destruir esta santa e doce união. O Spurgeon, que era um grande pregador, mais de 100 anos atrás na Inglaterra, ele disse assim: evite contendas com amigos quando o inimigo estiver à vista. O inimigo, Satanás, ele está sempre rodeando aí, né, para ver quais são as fraquezas pessoais e também as fraquezas dentro do corpo de Cristo. Ele quer destruir esta união. Mas o Spurgeon, ele reconheceu o fato, né, que muitas vezes nós temos contendas entre irmãos, mas nós não devemos brigar uns com os outros, porque Satanás, o inimigo, está à vista. Ele está lá querendo cegar os olhos dos incrédulos que estão lá fora, as pessoas que não conhecem Cristo como Salvador. E quando os irmãos da igreja continuam com essas brigas e contendas, aí já não tem mais a união. E as pessoas lá fora vão olhar, se para ser um irmão em Cristo, para ser um salvo em Cristo, agir assim, eu não vou querer conhecer. Satanás aí, ele fica, eu consegui derrubar o propósito da igreja.
Aqui em versículo, deixa eu ver, voltando para Efésios capítulo 4, novamente, nós temos a palavra procurar, né, em versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que significa essa procurar? Significa ser zeloso para manter ou para guardar a união. Essa palavra também não é usada muito no Novo Testamento, mas nós temos alguns outros lugares que usa essa palavra. Em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós podemos ver aqui que nós devemos procurar para ser aprovados por Deus, né? Não nos olhos dos homens, mas nos olhos de Deus. Sempre cuidando com a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Temos um outro lugar que menciona, usa esta palavra. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 10. Pedro diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Aquela palavra novamente, vocação. O que é a nossa vocação como salvos? É a salvação, né? Prosseguindo para o alvo. Qual é o nosso alvo final? Aqui na terra é a santidade, né? A santificação, mas o alvo final é chegar no céu. E a nossa vocação. E Pedro aqui, ele usa essa palavra, procurando isso em nossas vidas. Também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Todas as vezes que usa essa palavra no Novo Testamento, nós podemos ver coisas na vida do crente que devemos estar procurando. Procurando a união, procurando ser achados puros diante de Deus, procurando guardar a palavra de Deus e ser aprovados por Deus. Procurar, voltando a Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa união deve ser guardada na face de várias tentativas, por dentro e por fora da igreja, para tirar a união. Já mencionei, Satanás, ele trabalha em tempo extra, né, para destruir a união entre os irmãos. Mas também ele vai querer causar isso por fora, né? Chega lobos dentro da igreja, aqueles que se dizem ser salvos, que vêm com doutrina falsa e começam a espalhar coisas no meio dos irmãos, e aqueles que não são enraizados na fé, nas doutrinas bíblicas, possam ser levados para fora, né? Então, é uma coisa que deve ser guardada, mesmo na face dessas tentativas pelo inimigo de destruir a união. O que então nós estamos fazendo para manter a união em nosso meio? Será que nós estamos reconhecendo a união do Espírito em nosso meio? E o que nós mesmos estamos fazendo para manter esta união? E o último ponto que quero ver nesta manhã, sobre a união do Espírito. Aqui nós podemos ver que nós devemos ter um vínculo que é usado para guardar a união. E aqui é o reconhecimento do vínculo, ou também como manter o vínculo. O que é o vínculo? Versículo 3, novamente. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? É assim que diz a sua Bíblia aí, né? É a paz. O vínculo da paz, a perfeita paz. Em nosso trecho de hoje de manhã, em Salmo 119, nós lemos o versículo, né, que nós estamos nos mantendo em paz se estamos guardando a lei de Deus. Se estamos lendo a palavra de Deus,
aplicando ela em nossas vidas, se nós estamos seguindo Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, nós vamos nos manter na paz. Nós temos que lembrar que somos co-cidadãos, co-cidadãos, né? Estamos aqui na terra, somos cidadãos de um país ou outro, mas como salvos em Cristo Jesus, nós somos cidadãos de uma terra celestial, né? E nós somos co-cidadãos desta terra. Nós estamos de passagem aqui. Alguns acham que a vida é cumprida, né? Todo ano a gente passa mais um ano de vida. Vou chegar a 46 já. Eu sei que eu sou bem novo, né? Não me sinto assim, às vezes, dor nas costas. Tem óculos com lente progressiva, né? Para poder enxergar e ler. Eu me sinto como jovem em certos sentidos, outros sentidos não, né? Mas a idade vai passando, a vida vai passando, né? Mas à luz da eternidade, as nossas vidas são bem curtinhas. O que nós estamos fazendo para Deus nesta vida? Muitas vezes nós estamos pensando só em nós mesmos. Por isso que não tem união. Talvez em nossa casa, nosso lar, ou no meio da igreja, porque nós estamos nos colocando a nós mesmos diante das outras pessoas. Temos que lembrar que somos irmãos, né? Às vezes irmãos brigam, né? Eu tive uma irmã, 19 meses mais nova que eu, e tivemos algumas brigas de vez em quando, né? Sempre foi a culpa dela, não foi o meu, né? A minha. Mas não, mas depois a gente sabe que estamos na mesma casa, né? Que nós dois somos salvos e nós pedimos perdão uns aos outros e continuamos. Hoje minha irmã é enfermeira, esposa de pastor, tem 3 filhos, ama a Deus. As pessoas que conhecem ela sabem que ela é uma salva em Cristo. Ninguém tem dúvida disso. Sempre está com um sorriso no rosto, né? Nós também somos amigos, né? Como salvos em Cristo Jesus, devemos ser amigos. E pensando também que nós somos membros de um só corpo. Não sei com você, mas eu sei comigo que se a minha mente pensa assim, esta mão aqui já não serve para nada. Não, quer dizer, a mão esquerda, né? Eu não sou canhoto. Então, a mão esquerda não serve para nada. Eu escrevo com esta mão, uso esta mão mais, então acho que vou cortar esta mão. Aí eu começo a pegar a faca e... Não faz sentido, né? Só um louco, doido, ia fazer uma coisa dessa. A cabeça não vai dizer para ti fazer uma coisa dessa, né? Vai preservar o seu corpo. Todos os membros do corpo têm que trabalhar juntos. Com a idade nem sempre funciona assim, né? Um membro ou outro já começa a dar problemas. Mas, em princípio, é assim. E como um corpo em Cristo, onde Cristo é a cabeça do corpo, ou o cabeça, no sentido que ele tem a autoridade, ele não vai querer ver que os membros façam os próprios desejos, né? Faça a própria coisa. Não, todo o corpo deve ser unido, andando para o mesmo rumo, o mesmo objetivo. Eu penso em versículos 1 e 2, o que Paulo diz aqui de capítulo 5, quer dizer, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Para Deus, a santa paz e a união entre os irmãos é um cheiro suave, né? Devemos andar em amor, como Cristo nos amou. Uma ilustração. Vamos pensar sobre galhos de árvore, né? Vamos supor que você corta esses galhos. Tem vários tamanhos, né? Várias grossuras de galho,
vários comprimentos, né, do tamanho. E para você pegar um galho só, é fácil de quebrar, razoavelmente falando, né? Talvez tenha que usar o joelho, né, para quebrar. Mas um galho só dá para quebrar. Mas se você juntar todos os galhos, amarra com uma corda, aí tenta quebrar aqueles galhos. É quase impossível, né? Terei que pegar uma serra para poder cortar. Então, nós somos como esses galhos, né? Cada um de um tamanho diferente. Pode ser mais alto, pode ser mais gordo, né? Como eu. Não, somos tamanhos diferentes, temos dons diferentes, áreas fortes em nossas vidas diferentes, fraquezas também. Mas como um só corpo, juntando esses galhos, é difícil de quebrar. Então, se nós pensarmos na vida cristã, tem que ser assim, como um só corpo em Cristo. O Warren Wiersbe, que é um comentarista que faleceu pouco tempo atrás, escreveu bastante comentários, né, sobre as epístolas de Paulo. E ele falou assim: a união espiritual do lar, da classe da escola bíblica dominical, de uma igreja, é a responsabilidade de cada pessoa envolvida. E o esforço nunca para. É uma coisa constante. Tem que ser. A gente pode pensar, agora eu sou salvo em Cristo, eu tenho a perfeita paz, e já no próximo dia, acordo com dor nas costas e alguém vem e te fala uma coisa que não te agrada e se irrita com a pessoa. Cadê a perfeita paz? Sumiu já. Barbaridade. Não, é uma coisa diária, constante, que tem que ser guardada, essa união espiritual. Tem um trecho paralelo em Colossenses capítulo 3. Eu quero terminar com esse trecho. Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 17. Colossenses 3, 5 a 17. Paulo, mais uma vez o autor humano, né, o Espírito Santo que deu essas palavras para ele, ele escreveu assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11, capítulo 3 de Colossenses. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Suportando uns aos outros, mas também perdoando-vos uns aos outros.
Cristo nos perdoou de tanta coisa em nossas vidas. Como é que nós podemos ou possamos ser maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar uns aos outros? Será que estamos mantendo a paz, esse vínculo da união, a unidade? Como outras pessoas percebem os crentes? Nós devemos nos unir para ser juntos na causa de Cristo. Que Deus nos ajude para manter a união do Espírito, no vínculo da paz. Tem um versículo no Velho Testamento que também usa essa palavra, Salmo 133, versículo 1. Né? Claro, não é grego, mas é palavra hebraica. Mas usa a palavra união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É preciosa como o óleo da unção dos sacerdotes e refrescante como o orvalho dos montes. Como é suave nos olhos de Deus, como é um cheiro agradável para Deus ter a união. Que Deus nos ajude, cada um de nós, nos esforçarmos para manter esse vínculo da paz na união. Amém, pastor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por esse dia que o Senhor nos deu, essa oportunidade de estarmos reunidos nesse local para agradecer ao Senhor pelo que tem feito em nossas vidas, principalmente a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós pedimos, Senhor, que se nesta manhã tiver alguém aqui que ainda não Te conhece como Salvador, que nesta manhã possa ser a manhã da salvação dessa pessoa, que possa ter essa santa vocação, seguindo o rumo ao céu, levando outras pessoas também para conhecer as boas novas do Evangelho. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda em nossas vidas, para que nós possamos manter esta união do Espírito com o vínculo da paz. Em nossas próprias vidas, Senhor, nos ajude a perdoar-nos uns aos outros, para suportarmos uns aos outros, para que nós possamos sempre seguir o nosso cabeça, Jesus Cristo. Sabemos, Deus, que essa igreja pertence ao Senhor, não a nós. Nenhum de nós está acima do outro. Esta atitude de humildade tem que começar lá de cima, com os pastores, os diáconos, todos os membros. Ajude-nos, Senhor, cada um de nós, de ter a mesma ideia, o mesmo pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, agindo com humildade. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser santos, puros, irrepreensíveis em nossas vidas, para que não só os salvos nos reconhecer que o fato que nós somos salvos, mas também que as pessoas lá fora, que são incrédulos, possam ver uma diferença em nossas vidas e querer conhecer o Senhor como Salvador também. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.